Amém? Antes de você se assentar, eu quero que você abençoe alguém com um abraço carinhoso em nome de Jesus. Abençoa a pessoa que está pertinho de ti. Abençoa teu irmão com um abraço. Abençoa a irmã. Faz isso com o da frente, com o de trás, para não ficar com ciúme. Faça isso em nome de Jesus. Não é bom suscitar ciúme, então abraça o outro também aí. Em nome de Jesus. Igreja amada, vamos sentar, por favor. Muito gratos a Deus, muito agradecidos pelo privilégio, pela oportunidade de podermos estar na casa do Senhor, nessa noite abençoada de domingo, noite quente, noite abençoada, tempo bom para estarmos aqui cultuando ao Senhor. E alegra meu coração ver os irmãos aqui, ver as irmãs aqui, louvando, adorando, servindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos na noite de hoje ainda a ministração financeira, nós temos na noite de hoje ainda a apresentação de uma criança que vai ser consagrada ao Senhor. Mas antes disso tudo, eu quero ir direto para a palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. E eu quero pedir que você leia comigo Jó, capítulo de número 42. Jó, capítulo 42, versículo de número 2. A palavra dessa noite é uma palavra muito intensa, uma palavra muito especial, que nasceu de algo que Deus falou ao meu coração. E, portanto, eu quero compartilhar com você. Antes da leitura, quero informar que a partir da primeira semana já de fevereiro, nossa escola infantil estará retornando. A nossa escada já está 90% pronta. Essa semana nós vamos rebocar ela por fora, mas já dá para passar, Anne, já dá para caminhar por cima tranquilo. E vamos providenciar também o corrimão, né, para segurança das nossas crianças. Enquanto isso, nós vamos segurando, vamos aguentando aqui e cuidando dos nossos pequenos aqui dentro mesmo. Daqui a pouco, eles já vão estar liberados para o tempo deles, para a escolinha deles. Jó 42, vamos ler, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Agora vamos ver 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vocês por um pouco de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Amém? Por favor, tenha bondade de assentar. Meus queridos irmãos, peço que você ouça com muito carinho e com muita atenção a palavra dessa noite para você conseguir entender. Eu tentarei de todas as formas ser claro e não tão extenso, mas preciso comunicar a vocês essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Esse texto bíblico que lemos, especialmente o segundo texto, o de 1 Tessalonicenses, é uma escrita de Paulo, Timóteo e Silvano. São servos de Deus enviando uma carta para uma das igrejas que foi implantada pelo apóstolo Paulo. E
nesse texto que lemos especialmente, o apóstolo Paulo demonstra o seu apreço pastoral, o seu carinho pastoral, o seu zelo pastoral. E ele apresenta aqui duas verdades muito importantes. A primeira verdade, Paulo gostava do cheiro das ovelhas. Paulo estava ausente da igreja fisicamente, mas o seu coração estava na igreja. E o rebanho estava no seu coração. Quando Paulo manda essa carta, ele não estava presente fisicamente, mas a sua alma estava na igreja. O seu coração estava na igreja. Ele não tinha pressa de deixar os irmãos, mas ele tinha ânsia, desejo ardente de estar junto com eles. E embora ele não pudesse nesse momento ter um encontro face a face, embora nesse momento ele não pudesse ter um encontro cara a cara, ficar frente a frente com a igreja, eles não deixavam de estar perto dele em seus pensamentos, em seus sentimentos. A igreja estava longe fisicamente, mas estava perto no coração. Fazia parte do coração do apóstolo Paulo. Isso é tão verdade que ele chega a declarar nesta carta que aqueles irmãos daquela igreja eram a coroa de alegria dele. Ele olha para aqueles irmãos e ele sente um amor inexplicável. Um amor tão grande, tão profundo, que ele chega a dizer: vocês são a coroa da minha alegria. Ele chega num ponto a dizer para essa mesma igreja, ele faz uma pergunta, ele diz: quando Jesus voltar, de quem vocês acham que eu terei orgulho, senão de vocês? Então o apóstolo Paulo, ele gostava do cheiro das ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que ama as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele precisa ter essencialmente o aroma das ovelhas, ele precisa gostar do rebanho, ele precisa sentir prazer em estar no meio das suas ovelhas. Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então essa é a primeira verdade que sobre o apóstolo Paulo, como pastor dessa igreja, eu preciso demonstrar. Ele gostava do cheiro das suas ovelhas. Segunda verdade, Paulo via o pastorado dele como um campo de batalhas espirituais. A verdade, meus irmãos, é que nós cristãos enfrentamos não apenas uma perseguição visível, mas também uma perseguição e uma resistência invisível. Satanás, ele está em ação para impedir o avanço missionário da igreja. E Satanás também está em ação para impedir um pastoreio eficaz na igreja. Satanás trabalha dia e noite para que você, de alguma forma, por qualquer motivo que seja, feche seu coração para não ser mais pastoreado. O diabo trabalha para que você seja uma ovelha desgarrada. O diabo trabalha 24 horas para que você seja uma ovelha perdida. Para que você seja uma ovelha desnorteada, confusa, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr, nem aonde se abrigar. O apóstolo Paulo usa aqui uma expressão que chama-se enekopten. E essa expressão no grego significa cortar, significa impedir. É uma palavra bem técnica. Mas essa palavra, ela expressa o bloqueio de uma estrada para frear a marcha de uma expedição. Essa é a expressão que o apóstolo usa. E nessa mesma linha de pensamento, um determinado escritor chamado Fritz Heinecker, ele afirma que a palavra que era usada aqui no original
era para obstruir uma estrada e para tornar esse caminho intransitável. Então o apóstolo Paulo, ele olha para seu ministério, ele olha para o pastorado, ele olha para o rebanho, e ele tem uma visão espiritual do rebanho. Por favor, olhe aqui para mim, você precisa entender que existe muita coisa em jogo para que você seja ou não seja pastoreado e pastoreada. Existe muita influência do mundo espiritual para que você não se sinta bem no meio do rebanho, para que você sinta vontade de pular a cerca do aprisco. Uma vez eu preguei sobre muros de proteção, sobre a cerca do aprisco. Por que o aprisco precisa ter cerca? Porque a cerca é um limite. E é um limite não para dizer que você não pode sair, mas é um limite para dizer que você está em segurança, que você está dentro do olhar pastoral, que você está dentro da visão do seu pastor. Então o apóstolo Paulo, ele tem uma visão espiritual do ministério pastoral. Satanás sempre tentará colocar obstáculos no nosso caminho, no caminho de cada cristão. Entendam uma coisa, o diabo não é amigo da igreja. Nunca foi e nunca será. Satanás continua e continuará trabalhando o tempo inteiro, resistindo toda e qualquer obra que seja obra de Deus e obra dos obreiros de Deus. Quem aqui fala de Jesus, testemunha de Jesus, demonstra Jesus em qualquer lugar na sua vida, levante a mão, por favor. Então você é um obreiro de Deus. Mas eu quero que você saiba que há resistência à tua vida. Existe resistência ao teu testemunho. Existe resistência ao teu trabalho. Existe resistência à tua conduta de vida. Não agrada ao diabo, não agrada ao mundo. Você é um problema para o inferno. Você traz prejuízo para o diabo quando você vive na presença de Deus e quando você se deixa pastorear no rebanho do Senhor. É sugestivo nós pensarmos e também buscar entender que Satanás, ele impedia muitos missionários de levarem a bom termo o seu regresso a Tessalônica. O diabo não queria que essa cidade saísse da idolatria e da imoralidade sexual que vivia. Por isso o diabo trabalhava para impedir o progresso missionário. Por isso ele trabalhava, vou usar uma expressão popular, colocando minhoca na cabeça do povo, para que o povo ficasse atribulado e decidisse sair de dentro do rebanho, fugir do pastoreio. Como que ele fazia isso? Não sabemos. Mas também não importa saber como. Porque eu quero dizer que Deus continua trabalhando por nós. E Ele continua trabalhando ao nosso favor. Deus continua sendo o dono do rebanho. O Senhor Jesus continua sendo o sumo pastor. E Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não descansa. Ele continua trabalhando para cuidar do seu rebanho. O fato por si só que Satanás exerce influência nas atividades dos homens, especialmente quando estes homens se esforçam para promover os interesses do reino de Deus. Isso é suficientemente claro à luz da Bíblia. Preste atenção nisso, por favor, porque aqui está o cerne da mensagem de hoje. Aqui está o coração da mensagem de hoje. O apóstolo Paulo, lá no texto inicial que lemos, ele diz para a igreja, quando ele escreve a carta: eu tentei 2 vezes ir estar com vocês, mas Satanás me impediu. Presta atenção nisso.
O apóstolo Paulo não é o pastor Rodrigo, não é o pastor Mauro, não é o evangelista Adenir, não é o presbítero Derlino, não é o presbítero Paulo, o diácono Marcha, a pastora Angelita, não é um cristão qualquer que está falando. Quem está falando é o apóstolo Paulo, e ele está dizendo: eu tentei estar com vocês 2 vezes, e as 2 vezes o diabo me impediu, Satanás me impediu. Então isso nos leva a crer, com base nisso e com base em outras passagens bíblicas, que sim, em algumas ocasiões, o diabo pode impedir você e eu de fazermos algumas coisas. Eu preciso te confessar um negócio aqui. Quando Deus falou comigo isso essa semana, eu fiquei quase em choque. Eu disse: não, peraí, o que Paulo estava fazendo que não repreendeu? O que Paulo estava fazendo que não se colocou de pé e mandou esse demônio sair? Então Deus começou a ministrar ao meu coração. É bíblico que em algumas ocasiões é dado ao diabo poder, autoridade e legalidade, direito, assim por se dizer, para bloquear o nosso caminho e para até interferir em algumas coisas. É bíblico. Veja Jó, capítulo 2, versículos 6 ao 12. Diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade para com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que vinha sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamita. E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando-se de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó ao ar. O diabo teve a permissão de Deus para tocar nas coisas de Jó, para interferir no ciclo de vida, para interferir no andar da carruagem. Temos também o texto de Zacarias, capítulo 3, verso 1, que diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. Oposição de Satanás. Também existe um texto de Daniel, capítulo 10, do verso 10 ao 21, que relata que Daniel está fazendo um jejum de 21 dias e ele está orando, ele está clamando a Deus. E ao final do 21º dia de jejum e de oração, diz a Bíblia que vem um anjo do Senhor, e esse anjo diz para Daniel o seguinte: Daniel, desde o primeiro dia, presta atenção nisso aqui, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a orar e agradar a Deus e buscar a Deus, desde o primeiro dia, eu vim. Mas, disse o anjo, no meio do caminho, o rei da Pérsia, que é uma menção ao diabo, o rei da Pérsia se pôs no meu caminho, e Miguel, o anjo do Senhor, teve que vir me ajudar. E nós pelejamos por 21 dias. Mas eu venci. Aleluia. Resistência. Resistência. Não obstante, meus irmãos, eu quero lembrá-los que o nosso Deus, apesar de tudo isso, Ele continua sendo grande e poderoso. E é Ele quem tem nas mãos o poder e a glória. E Satanás só pode fazer o que Deus deixa que ele faça. O diabo só pode agir quando Deus permite que ele haja.
E o nosso Deus continua, como diz a sua bendita palavra, trabalhando e transformando o mal em bem e a maldição em bênção. Quem pode dar um glória a Deus por isso? No livro de 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 9, nós encontramos o próprio apóstolo Paulo em outra ocasião, contando como ele vinha sendo atacado por um mensageiro de quem? Satanás. Veja esse texto. O apóstolo diz o seguinte: por 3 vezes eu orei a Deus, por 3 vezes eu pedi a Ele misericórdia, e pedi que afastasse de mim esse espinho na minha carne. Esse espinho não é um espinho literal, mas é uma figura de linguagem referindo-se a algum determinado problema grave. E ele diz: eu pedi 3 vezes ao Senhor que tirasse isso de mim. Porque esse espinho na carne, disse Paulo, era um mensageiro do diabo para me esbofetear. Pense nisso comigo, irmãos. Mais uma vez, é o apóstolo Paulo falando. Esse mensageiro enviado de Satanás veio para me esbofetear. E eu orei e pedi: Deus, me livra. Por 3 vezes, disse Paulo, eu orei. E a resposta de Deus nas 3 vezes foi a mesma: Paulo, a minha graça é o que te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A pergunta que fica aqui para nós pensarmos é: será que nós teríamos essa maturidade espiritual para sofrer a oposição de Satanás que Josué sofreu naquela visão de Zacarias? Para ser esbofeteado por um mensageiro do diabo como o Paulo e continuar ainda assim dando glória a Deus? E continuar ainda assim servindo ao Senhor com a mesma graça, com a mesma disposição e com a mesma alegria? Teríamos, Bianca, teríamos, Carlos, será essa capacidade, essa maturidade espiritual para ser esbofeteado por um mensageiro do diabo e continuar dando glória a Deus sem blasfemar? Teríamos isso? Por que Deus permite essas coisas? Talvez essa seja a pergunta que está agora fervendo na sua mente. Tá bom, pastor, eu entendo, mas por que Deus permite? Será, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não teve coragem para expulsar aquele demônio que, quando ele queria ir visitar a igreja de Tessalônica, a Bíblia diz que o diabo não o permitiu? Será que Paulo, irmã Sandra, será que Paulo não foi crente o suficiente para repreender? Será que lhe faltou coragem? Será que faltou unção? Será que faltou poder do Espírito Santo? Mas eu lhes afirmo que pouquíssimos homens na história da palavra de Deus tiveram a coragem do apóstolo Paulo. Menos ainda tiveram a fé que ele teve e a unção e graça do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. No entanto, meus irmãos, eu quero responder a você essas perguntas com outra pergunta. Será que faltou poder para o anjo Miguel? Será que faltou autoridade? Será que faltou unção para o anjo do Senhor que veio trazer resposta para Daniel? E ele diz: por 21 dias eu fiquei lutando e tive que pedir ajuda para o anjo Miguel. Será que faltou poder para o anjo? Será que faltou autoridade para o anjo? Será, irmão Rony, que o anjo não estava tão crente aquele dia? Puxa, em 21 dias. Eu não sei se você já teve a experiência de, como um crente, eu já tive essa experiência. Logo no início da minha caminhada, aos 15 anos de idade, uma pessoa estava terrivelmente endemoniada. Eu era um menino com 15 anos e me chamaram para expulsar pela primeira vez na minha vida. Expulsar um demônio. Foi muito mais do que um culto aquilo. Porque eu não sabia fazer isso, eu não tinha experiência nenhuma. E eu fiquei na volta. E eu dizia: sai demônio em nome de Jesus. E o demônio olhava para mim, ria e dizia: não saio.
E eu dizia, não, tu vai sair em nome de Jesus. Ele disse, então faz eu sair, eu não vou sair. E ficou aquele negócio. Eu já não aguentava mais, eu já não tinha mais força, eu já estava cansado, eu pingava suor. Eu já não tinha mais voz, porque eu achava que era gritando que o demônio saía. Tenta imaginar uma luta terrível. Será que faltou fé para mim? Será que faltou fé para o anjo do Senhor? 21 dias, não foram 21 minutos. O anjo não chegou lá, puxou a espada e o diabo saiu. Não, irmãos, foram 21 dias de batalha travada. Será que o anjo não tinha autoridade? É claro que o anjo tinha autoridade. Será que ele não tinha poder? É claro que ele tinha poder. Será que ele não tinha unção de Deus? É claro que ele tinha unção de Deus. Mas é aqui que está a grandeza do Senhor. Porque mesmo quando o diabo tenta desfazer o caminho, bloquear o caminho, estabelecendo mentiras, estabelecendo armadilhas, ciladas, aparentemente ele impede o nosso avanço, impede que algumas ideias se realizem, o plano secreto de Deus continua funcionando perfeitamente. Eu quero que você entenda que nem tudo que Deus quer fazer na sua vida, Ele revela para mim e para você. Ele tem um plano secreto que não é revelado a ninguém. E quando Satanás bloqueia os teus planos, os meus planos, os nossos planos, o plano eterno, o plano perfeito, o plano secreto do nosso grande Deus continua funcionando, continua funcionando, continua funcionando. O plano dele jamais é frustrado. O diabo, biblicamente, pode nos interromper, impedindo de realizar o que por um momento parece para nós ser o melhor. Quantas vezes você diz, acho que o melhor é isso aqui. Acho que o que eu tenho que fazer é exatamente isso aqui. Porém, os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E os pensamentos dele são melhores do que os nossos. Ninguém, nem mesmo o diabo e todos os seus anjos podem frustrar os planos de Deus para mim e para você. Deus tem um propósito. Fixa o teu entendimento nisso. Quando Deus permite o diabo interferir ou até bloquear a nossa passagem, como aqui no caso de Paulo, nós devemos entender que até o que nós não conseguimos fazer vai cooperar para a obra que Deus quer fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e me ajuda a pregar, dizendo para ele uma frase. Por favor, olha para ele com amor, com carinho, com respeito e diga, meu amado irmão, nem tudo que você quiser fazer, Deus vai deixar você fazer. Às vezes, diga para o seu irmão, às vezes, o diabo vai te impedir, mas se ele conseguir fazer isso, é porque Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Quem pode aplaudir a Deus nessa noite? Quando Deus permite o diabo interferir ou até bloquear a nossa passagem, nos impedindo de fazer aquilo que a gente quer, até isso coopera com o que Deus quer fazer. Irmãos, eu tenho tantos planos para mim, para minha família, para a igreja. Você acha que eu consigo fazer tudo? Não consigo fazer a metade. Por muitos motivos. E alguns desses motivos é porque realmente as coisas não acontecem. Com oração, com jejum, com temor a Deus, com revelação de Deus. Tem coisas que Deus permite o diabo te impedir de fazer. Deus o deixa impedir você e eu. Agora, quando isso acontece, não é porque Deus nos deixou a sós. Não é porque Deus nos deu as costas. Não é porque Deus nos deixou a ver navios. Não é porque Ele nos entregou nas mãos do inimigo.
Não é porque Deus está querendo nos envergonhar, mas é porque Ele tem algo maior em seus planos. O que eu e você planejamos pode até ser bom, mas o que Deus planeja é perfeito. É perfeito, Deus não erra, Deus planeja com perfeição. É muito maior do que aquilo que está plantado na nossa mente e que pulsa dentro do nosso coração. Um dos maiores perigos dos dias atuais são as milhões e milhões de mensagens e pregadores de uma mensagem triunfalista. O que é a mensagem triunfalista? É aquela que Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai mandar, Deus vai isso, Deus vai aquilo, como se Deus fosse empregado nosso, como se Deus fosse mordomo nosso, como se nós fôssemos dono de todos os tesouros e Deus estivesse ali para nos servir e nos obedecer. Mensagem triunfalista, que não é bíblica. O evangelho que o Senhor nos outorgou a pregar e que nos ordenou a anunciar a todos os povos, tribos, línguas e nações é muito mais do que isso. É muito maior do que isso. Se você não entender que de vez em quando Deus vai permitir o diabo te impedir algumas coisas, se você não entender isso, quando isso acontecer, você vai se entristecer com Deus, você vai se frustrar com Deus. Você vai achar que Deus deixou você na mão. Você vai duvidar da misericórdia, vai duvidar do amor, vai duvidar das promessas. Quantas pessoas já disseram para mim: Deus fez promessas na minha vida, mas nunca se cumpriu e acho que não vai se cumprir. Meu irmão, as igrejas estão cheias de pessoas frustradas com Deus, porque acham que tudo vai sempre funcionar como elas querem. E não é assim. O propósito de Paulo era perfeito, era ótimo. Ele ia visitar a igreja, pastor. Ele ia ter um tempo com o rebanho. Que mal tem nisso? Mal nenhum. Não era para Deus abençoar, então? Não era para Deus, Bianca, abrir as portas, então? Claro que sim. Só que Deus diz não. Satanás, tu quer impedir Paulo de ir? Pode impedir. E Satanás bloqueia o caminho. Como? Não sabemos. Porque a carta não diz, mas Paulo afirma: 2 vezes eu tentei ir e eu fui impedido pelo diabo. Deus permitiu. Quem sabe essa noite essa mensagem vem para curar o coração de algumas pessoas. Quem sabe essa mensagem nessa noite é uma resposta de Deus para a sua vida. Saiba que nem tudo que nós planejamos Deus tem por obrigação cumprir. É o oposto. O oposto é que é o verdadeiro. Eu e você é quem temos que cumprir com os planos de Deus e não Deus cumprir com os nossos planos. Foi Deus quem disse: eu é que sei os planos e pensamentos que tenho sobre vocês, e são planos de bem. Quem aqui pode confiar nos planos de Deus? Quem aqui pode comigo confiar no cuidado de Deus sobre a sua vida? O diabo pode nos impedir? Pode. Mas ele só pode quando Deus permite. E quando Deus permite, é porque o que Deus planejou é maior do que aquilo que você está querendo fazer. Levante a sua mão direita e diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu quero ser vencido. Eu quero ser vencido pela tua vontade na minha vida. Quem pode aplaudir a Jesus? Quero caminhar para o fim desse sermão dizendo algo para você pensar e para você entender por que Deus permitiu que Paulo não fosse a Tessalônica. Tá, pastor, eu entendo que Deus permitiu, eu entendo que o diabo o impediu, mas por quê? Qual é o propósito? Você vai entender agora. Se tudo tivesse dado certo conforme Paulo quis, Paulo queria que desse certo. Se tudo tivesse dado certo, se Deus tivesse escancarado as portas: vai, Paulo, visita a igreja, prega na igreja, batiza mais pessoas, faça mais discípulos, vai. Seria a história perfeita. Seria a história ideal.
no ponto de vista humano. Teria sido tremendo, teria sido maravilhoso. Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo pudesse entrar pelas portas dessa igreja, tomar o microfone da minha mão e pregar. Meu Deus! Eu diria, por favor, transforme esse culto em vigília. Teria sido tremendo se Paulo conseguisse ir, porém, tudo teria se resumido a 2 visitas. Preste atenção para você entender isso aqui. Então Deus diz mais ou menos assim: Satanás, eu tenho um plano maior, e eu quero que você vá e bloqueie e não deixe o meu servo passar. Irmão, quando Deus diz isso, não adianta você repreender. Deus é maior do que eu e você, sim ou não? Deus é mais poderoso do que nós, sim ou não? Então não adianta. Se Deus mandar o infeliz do diabo ficar ali, ele vai ficar ali. Você pode plantar bananeira, chorar, gritar, profetizar, falar língua estranha, fazer o que quiser, o diabo não vai sair, porque Deus o mandou ficar ali. E quem manda é Deus, quem determina as coisas é Deus. Então, irmã Simone, Paulo vai e não consegue passar. Paulo tenta daqui e dali, não tem jeito de dar certo a viagem missionária dele. Por quê? Presta atenção agora. Porque Deus estava pensando em você. Deus estava pensando em mim. Deus estava pensando na igreja de hoje. Meu querido Cláudio, se Deus tivesse permitido Paulo fazer aquela viagem missionária, tudo ia ser lindo, maravilhoso, mas seria somente 2 visitas. Mas como ele não pôde ir, o que ele fez? Ele escreveu cartas. Quem tem a Bíblia na mão, pega a Bíblia agora na mão aí. Se não tem a Bíblia, mas tem o celular com a Bíblia, pega o celular com a Bíblia. Levante para o alto, por favor. Levante, levante, levante. Todos façam isso. Quem tem, levanta, levanta, levanta. Se Paulo tivesse, fica erguido aí. Se Paulo tivesse conseguido fazer a viagem, você não teria essa carta na Bíblia para ler, para aprender, para ser edificado, para ser abençoado. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, igreja amada, que às vezes o diabo até consegue impedir a gente, mas quando ele consegue impedir, é porque Deus está trabalhando para fazer algo maior, para fazer algo melhor. Quem pode glorificar o Senhor nessa noite, faça isso. Esse era o propósito. Deus não queria que Tessalônica apenas fosse abençoado, Ele queria que você fosse abençoado. Pegou a ideia? Entendeu? Agora pensa comigo, quantas cartas de Paulo tem aqui na Bíblia? Tem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, são 2 cartas. Tem 1 Colossenses e 2 Colossenses. Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Tem Efésios, tem Gálatas. E vai indo, 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 e vai indo. Quando Paulo entendeu o propósito de Deus, ele entrou na linha de raciocínio de Deus e disse: quando eu não posso ir, eu escrevo e eles serão abençoados. Só que não somente eles, eu e você também somos abençoados. Meu irmão, amada igreja, o nosso Deus não escreve certo por linhas tortas, como dizem lá fora. Ele escreve certo por caminhos retos, porque Ele é correto, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro. O nosso Deus continua trabalhando a favor daqueles que o servem e que o amam. Ele estava vendo você e eu. É como se Deus dissesse: eu não posso deixar tudo que você tem a dizer se resumir a uma visita. Eu preciso que mais gente ouça o que você tem a falar. Eu preciso que um número maior de pessoas receba o que você tem para compartilhar e para repartir. Como Deus tem falado sobre isso comigo.
sobre repartir tudo aquilo que Deus nos dá, e tem tanta gente mundo afora clamando por um pedaço de pão, clamando por um copo de água. E Deus tem dado tanto a mim e a você para que nós venhamos repartir. Então Deus disse para Paulo: dessa vez você não vai. Dessa vez você vai fazer diferente. Dessa vez você fica. E dessa vez você escreve. Está aí na sua mão a carta. Chegou até você. Mas tudo começou quando? Quando um homem quis fazer algo. E Deus permitiu que o diabo o impedisse. Deus permitiu que não desse certo, para que hoje nós fôssemos abençoados. Talvez aquilo que você quer tanto fazer hoje não dê certo na sua vida. Talvez o que você estimou fazer, almejou fazer, ou tenha almejado no seu coração fazer, não tenha dado certo. Mas se Deus é o Senhor da tua vida, tranquiliza o teu coração. Ele tem algo maior. Ele tem algo melhor. Ele tem algo não apenas bom, mas excelente. Uma vez uma mulher crente em uma outra cidade chegou e disse para mim: pastor, eu quero que o senhor ore pela minha casa, e se puder vá lá em casa, porque o diabo está fazendo um circo dentro da minha casa. O diabo está fazendo um barraco dentro da minha casa. Deus disse: não, isso não é verdade. É verdade, sim, senhor. Quando o senhor for lá, o senhor vai ver. Deus disse: não, isso não pode ser verdade. Porque Satanás não tem poder sobre a sua vida. A senhora é uma serva de Deus. Quem mora na sua vida é Deus. Quem governa a sua vida é Deus. E se Deus está na sua vida, o diabo não pode fazer festa dentro da sua casa. Aliás, ele não pode nem entrar lá. Porque luz e trevas não andam juntos. Ela baixou a cabeça e disse: não precisa ir lá. Eu já entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar mais perto de Deus. Eu tenho que me voltar mais para perto do Senhor. É isso o que está faltando para que a minha casa esteja em ordem. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Se você puder curvar a sua cabeça e pensar pelo menos por 1 ou 2 minutos a respeito da palavra que você ouviu. Porque quem sabe você vem sido frustrado e vem se frustrando, porque muitas coisas que você planeja, quer, deseja e até ora por isso, não vai, não acontece. E aí você diz: é o diabo, é o inimigo, e talvez até seja, só que ele não pode fazer o que quer na sua vida. Ele só faz o que Deus deixa ele fazer. Ele só faz o que Deus permite ele fazer. Então quem sabe você tem que ser curado, curada nesta noite, entendendo que Deus te ama e que Deus tem o melhor para você. E é por isso que alguns dos teus planos, dos meus planos, dos nossos planos não acontecem. E a gente diz: o diabo está jogando areia nos meus sonhos. O diabo está jogando água nos meus sonhos. O diabo está abafando os meus sonhos. Seja curado, seja curada. Em nome de Jesus. A tua vida é de Deus. A palavra do Senhor diz que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus igual ao nosso Deus, porque Ele é um Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele. O Senhor continua trabalhando a favor do seu povo. O diabo é só um
um servo, é só um escravo, ele é só mais um que tem que obedecer quando Deus ordena, porque Deus é o único Senhor. Então, se o diabo conseguiu bloquear o teu caminho, se você repreendeu e ele não saiu, opa, Deus está nesse negócio. Se você tem tentado fazer algumas coisas e não está dando certo, mas a tua vida é de Deus, opa, pode ser que Deus tenha algo maior nisso. Pode ser que Deus tenha algo melhor aí, para abençoar a tua vida, para abençoar teu casamento, a tua família, teu ministério. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu quero te convidar para ficarmos de pé. Eu quero te convidar para adorarmos ao Senhor. E se alguém nesta noite precisa receber uma oração, venha rapidamente até a frente. Quero orar por você. Quem sabe você tem lutado na sua vida com algumas questões que não dão certo. E você fica achando que é isso, é aquilo, aquilo outro. Muitas pessoas às vezes dizem, pastor, não está dando certo. Será que é macumba? Fizeram macumba para mim? Tem gente que tem a tendência de botar sempre o louvor, a glória, o poder em cima do diabo. Entenda uma coisa, se a tua vida é de Deus, é Deus quem vai dizer o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Agora, aquilo que não vai dar certo é porque Deus tem algo melhor para ti. Então, se você precisa força para buscar o melhor de Deus, vem aqui na frente, eu quero orar contigo. Não importa quem seja você. Venha, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome, aleluia. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Vamos orar ao Senhor. Levante as suas mãos. Você que está lutando por projetos, por propósitos, renda-se à vontade de Deus na sua vida. Entenda a direção e a vontade do Senhor. Ela é maior, ela é melhor. O que Deus tem para a tua vida, para a nossa vida é maior, é melhor do que tudo o que possamos imaginar. Senhor, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher. Eu oro sobre estas pessoas, Senhor, nessa noite. E a nossa oração é para que a mão do Senhor se estenda, Pai. A minha oração é para que o Senhor abra os céus e abra o entendimento desta mulher, desse homem. Que o Senhor venha com o seu poder, com a sua vida, com a sua graça. Que o Senhor venha com a sua força. Que o Senhor estabeleça a sua vontade, os seus planos. Estabeleça seus propósitos, Pai. Faz este homem entender. Faz esta mulher entender. Faz esta pessoa entender. Faz este teu filho entender que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que é o melhor para nós, a tua vontade, Senhor.
Nos ensina a discernir o caminho e a entender a tua vontade. Trabalha na nossa vida, Senhor. Trabalha na vida desse homem. Trabalha na vida dessa mulher. Cura o coração dos teus filhos, Pai. Aqueles que talvez estão chateados porque as coisas simplesmente não acontecem. Cura o coração, cura o coração, cura o coração, mostrando que tu está no controle de todas as coisas. Oh Pai, nós oramos e abençoamos os teus filhos. Oramos e abençoamos a tua igreja nessa noite, com as bênçãos prometidas na tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, levante as suas mãos e levante a sua voz. Vamos declarar isso nessa noite bem forte. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Dá um abraço no irmão que está perto de você. Abençoa teu irmão nessa noite. Abençoa a tua irmã nessa noite. Fala para ele, fala para ela, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Deus desce na terra, qual eu sou? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Vamos dar um lindo aplauso para o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Vai voltando para o seu lugar. Você recebeu a oração. Agora é entender e não esquecer que quando as coisas não dão do jeito que a gente quer, é porque Deus tem um jeito diferente, tem um propósito maior. Então tem estrada que você vai pegar e vai estar bloqueada. Tem caminho que você vai entrar, vai estar fechado. Vai brigar com Deus? Vai xingar a Deus? Vai abandonar a Deus? Não, entenda. Entenda que Ele trabalha a teu lado. Ele trabalha por você. O que não acontece é porque Deus tem algo maior. Pode dar esse recadinho pro teu irmão aí? O que não acontece é porque Deus tem algo maior. Vamos dar mais um lindo aplauso para Jesus. Pode sentar, por favor. Muito feliz e agradecido a Deus por ter conseguido pregar essa palavra nessa noite.